Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, o Governo apresenta hoje nesta Câmara uma proposta de lei que contém um importante conjunto de medidas de caráter fiscal. São um conjunto de medidas importantes no sentido do incremento do princípio da equidade fiscal e social na austeridade. Nos atuais tempos que vivemos, em que o Governo é obrigado a pedir sacrifícios aos portugueses, no sentido de rapidamente recuperarmos a nossa independência financeira, são importantes os sinais dados à sociedade e aos portugueses. Como repetidamente tem vindo a ser afirmado pelo Governo, o pedido de sacrifício é a todos e ninguém pode se abster de contribuir para este autêntico desígnio nacional que é atingirmos as metas orçamentais acordadas com os nossos parceiros internacionais e assim cumprirmos com o nosso programa de ajustamento. Nesta verdadeira convocatória é também importante dispensarmos desse esforço todos aqueles que, em virtude, infelizmente, de terem rendimentos reduzidos, não estão em condições de lhes ser pedidos mais sacrifícios adicionais. É de realçar que, em todas as medidas de agravamento fiscal que, infelizmente, o Governo foi obrigado a implementar neste último ano, sempre encontrou, sem exceção, espaço e disponibilidade para fazer uma discriminação positiva desses contribuintes. É importante essa discriminação e, sobretudo, é justa. No esforço de consolidação orçamental que a situação económica ou financeira do país exige, julgou o Governo justo pedir mais um esforço de caráter fiscal aos titulares de rendimento de capital e detentores de propriedade com elevado valor tributável. Em sede de IRS, é proposto assim um agravamento da tributação dos rendimentos de capital e das mais-valias para 26,5%. Paralelamente, aos rendimentos obtidos de ou transferidos para paraísos fiscais é proposto um agravamento da taxa de IRC para mais 5%. Senhores deputados, será que depois do anúncio destas medidas ainda é possível ouvirmos dizer que os esforços são só pedidos àqueles que oferem rendimentos de trabalho dependente e aos pensionistas? Será que a demagogia tem limites para os partidos da oposição ou será que não? Mas o Governo ainda foi mais longe neste conjunto de medidas de caráter fiscal que visam corrigir os desvios orçamentais do corrente ano, propondo a criação de uma nova taxa em sede de imposto de selo que incide sobre prédios cujo valor patrimonial é, para efeitos de IMI, superior a 1 milhão de euros. Também aqui o Governo propõe uma discriminação negativa relativamente aos sujeitos passivos que não sejam pessoas singulares e que tenham residência num país ou num território sujeitos a um regime fiscal mais favorável, passando a taxa de 1% para 7,5%. Será que para os partidos da oposição esta medida também não atinge e mesmo protege os ricos e poderosos, conforme gostam de encher a boca essas forças políticas? Concordam ou não com esta medida, senhores deputados? Espero que os partidos da oposição tenham a coragem de reconhecer a relevância e a justiça subjacente a estas medidas e que tenham a coragem de as aprovar. Ou será que vão dizer que são insuficientes, que são pouco relevantes, que têm pouco impacto? Finalmente, esta proposta de lei reforça o regime aplicável a manifestações de fortuna de sujeitos passivos de IRS, reduzindo o diferencial de 50% para 30% entre as manifestações de fortuna e os rendimentos declarados em sede de IRS. O combate à fraude e à evasão fiscal foi, desde a primeira hora, uma prioridade deste Governo. Esta proposta é mais uma prova dessa prioridade, mas também não nos podemos esquecer outras manifestações desse compromisso, como são os acordos que têm sido realizados com autoridades tributárias de outros países, no sentido de trocas de informações fiscais relevantes e que permitam detectar de forma mais célere uma qualquer fraude ou evasão fiscal. Também aqui, os partidos da oposição têm-se feito ouvir muito pouco, ou quase nada. Era bonito reconhecerem que, por exemplo, foi este Governo que conseguiu um acordo histórico com as autoridades tributárias suíças para a troca de informações fiscais de caráter relevante. Mas não, preferem a omissão ou o esquecimento desse reconhecimento no seu discurso político. Uma oposição séria e responsável deve ter o papel de criticar, e muito bem, os atos governativos com os quais não concorda, ou tem reservas de caráter ideológico. Mas também era importante ter a cultura democrática de apoiar e reconhecer a implementação de medidas que vão de encontro às suas convicções, mas que
muitas vezes julgam ser convicções da sua exclusividade. Senhoras e senhores deputados, falemos a verdade aos portugueses, ou melhor, continuemos a dizer a verdade. A conjuntura económica e financeira do nosso país continua a ser difícil, o caminho continua a ser tortuoso, mas tenhamos a coragem de dizer que podemos ter a esperança de um horizonte melhor. Digamos sem medo aos portugueses que sem os sacrifícios presentes, pura e simplesmente, não teremos esse desejado horizonte. Cabe ao Governo fazer tudo o que está ao seu alcance para dar esse horizonte aos portugueses. Essa esperança exige que o Governo tenha sempre sentido de responsabilidade na sua ação governativa e exige coragem para implementar as medidas necessárias para termos um futuro coletivo melhor. Conforme o Sr. Ministro das Finanças afirmou, a responsabilidade política é o caminho que assegura o futuro de Portugal. É sobretudo isso que devemos exigir ao Governo, responsabilidade, e que esta seja sempre guiada pela justiça e pela equidade. Os portugueses não nos perdoariam, a nós, classe política, sem qualquer exceção partidária, qualquer falta de responsabilidade que desperdiçasse todo o caminho já percorrido de recuperação da nossa credibilidade internacional. A credibilidade e a confiança levam tempo a construir, mas estamos a conseguir com o esforço de todos, disse.